acontecendo com o Zé Gotinha? Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos falando aqui dessa discussão do arcabouço fiscal, gente. A gente trouxe aqui o deputado federal Paulo Bilinski, que votou não para a urgência desse arcabouço. Ele já está aqui sentadinho neste sofá. Bom dia. Perigosíssimo, deputado, esse sofá. Ainda mais quando a Antônia está aqui. A Antônia é do meu time, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Você é do PL, certo? Sim. O PL vai ser oposição mesmo? O PL é oposição. Mas como, deputado? Veja. Como que é oposição se 1/3 vota com o Lula? Não votou com o Lula, votou a favor da urgência. O que é urgência? É uma forma de se analisar uma matéria. Tá. Então, votar a urgência não significa votar o mérito. A oposição, o foco é votar o mérito. Pode ser que alguns deputados tenham votado a urgência com o objetivo de avançar a discussão na matéria e mostrar, como a gente mostrou no PL da censura, que a gente tem força para votar contra algo que é destrutivo para o Brasil. Esse arcabouço fiscal é destrutivo. O que ninguém aqui está discutindo que é mais importante é que esse arcabouço fiscal, ele retira a possibilidade do Lula ser impeachmentado por irresponsabilidade fiscal. Esse é o pulo do gato. O que eles querem é tirar de jogo a possibilidade do impeachment do Lula, porque ele vai cometer irregularidades, como ele vem cometendo com tudo, como os ministros dele vêm cometendo em tudo que fazem. Aonde o PT põe a mão, existe crime, existe desvio, existe irregularidade, e eles querem livrar o Lula dessa possibilidade, dizendo assim, não, ó, de acordo com o novo arcabouço fiscal, não é crime de responsabilidade fiscal. Opa, meu irmão, aí você tá de longe. Quer uma boa medida para a economia do Brasil? Mantenha o teto de gastos. Administra direito, toda a família brasileira aqui tem que administrar o teto de gastos, todo mundo tem o limite do quanto ganha. Por que o governo Lula pode ganhar 100 bi para gastar com o que quiser, da forma como quiser? O problema é que avacalharam o teto, né? O teto virou uma tábua de pirulito, ninguém acredita mais no teto. Então tem que ter uma nova regra, porque avacalharam com o teto. Não, eles querem uma nova regra para impedir que o Lula seja impeachmentado. Eles querem uma nova regra para poder gastar o dinheiro do brasileiro sem nenhuma justificação. O cenário que se desenha é que ele não vai cumprir o teto, exatamente. Vai tudo, então ele que todo mundo me pergunta todo dia. Mas peraí. Quando sai o impeachment do Lula, Paulo? Peraí. Uma hora ele vai escorregar. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Bolsonaro não furou o teto, não? Todo ano. Vamos lá. A gente tava numa época de pandemia. Vamos analisar. Tá? Guerra. Pandemia, guerra na Ucrânia. Teve um orçamento de Ninguém guerra respeita extra. teto no Brasil, Foi feito para a pandemia. Mas a responsabilidade fiscal do Bolsonaro permaneceu. Não, Esse é o ponto. como que fura o teto todo ano e tem responsabilidade fiscal? Não existiu crime de responsabilidade fiscal. O que estão querendo tirar a possibilidade. Do Congresso. Então que o Lula peça o apoio do Congresso. Não, mas o ponto mas ele não, ele quer um cheque em branco. Ele quer um cheque em branco. Agora eu posso gastar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas o ponto é que furar o teto todo ano não leva o país para um rumo sustentável. Leva o país para não ter credibilidade. Esquece teto, mano. Você não vai levantou ter. um ponto aqui muito bom. Pois é. Mano, é o Zé Gotinha. Não, foca na vacina, mano. Esquece o teto, irmão. Mas esse ponto da responsabilidade sobre crime de descumprimento da regra fiscal é muito importante. Só que... É o trauma da Dilma, né? Mas até onde eu vejo, esse é o bode na sala. É aquilo que colocaram para dizer que estão abertos à negociação e que vai ser uma vitória do Congresso. Essa é a impressão que eu tenho conversando com as minhas fontes no Congresso. Que ninguém acha que isso, de fato, vai ser aprovado sem responsabilizar o presidente. Eu olhando para essa bancada, 100 deputados, nós temos 513 deputados. Uma bancada de 100 deputados é a bancada mais importante do Congresso Nacional. Ponto. É aquela bancada que vai decidir uma votação ou não. Quando eu olho para essa bancada, eu consigo analisar deputados como você, que estão firmes numa linha, anti-PT total, beleza. Pró-liberdade, pró-Brasil indo pra frente. Beleza, mas se o PT fizer alguma coisa boa, eu vou apoiar. Beleza, mas eu acho que tem um terço dessa bancada aí, deputado, que não pensa igual o senhor, Mas veja, o PL não é o partido do Bolsonaro. Pô, não? Entende? O PL já existia. Eu sei, Toda a estrutura já existia. Mas o PL só tem essa quantidade de deputados. Você tem dois PLs, na verdade, Isso, né? então você assim... tem o PL mais antigo e tradicional, que tem outros... Existem pessoas que têm compromissos.
Qual que é o meu compromisso? O meu compromisso foi quando eu entrei no PL, eu falei, eu fui convidado pelo Bolsonaro para ser deputado federal por São Paulo. Ele me deu uma oportunidade. Se eu fui eleito, ótimo, agora eu cumpro a minha promessa. Agora, o que cabe ao povo brasileiro é cobrar de cada um dos deputados que quem votou no cara tem que ir lá e cobrar, porque e é isso que fez a diferença. Tirando foto com o Lula, né, Antônia? Mas foi isso que fez a diferença no PL da censura. Como que a gente virou o PL da censura? Que tinha, 10 bi de emenda em jogo. Como é que a gente virou essa carta? Virou com o povo brasileiro. O povo tem que entender. Os deputados estão lá para cumprir a vontade do povo, só que o povo tem que cobrar. Essa é a nova política brasileira. A antiga política brasileira, você vota e daqui a 4 anos você nem lembra em quem que você votou. Verdade. A nova política, você tá todo dia lá na rede social do cara. Por isso que a esquerda quer derrubar a rede social. Porque eles sabem que é o veículo de cobrança. Até porque hoje nós estamos em uma posição não propositiva, mas defensiva. O tempo todo o governo tenta atacar aquilo que foi um avanço para o país, trazer o retrocesso, e se a gente não fizer nada, se a gente não estiver atento e não pressionar, ele vai conseguir, ele vai ter êxito, e o governo Lula tendo êxito é pior para o Brasil, é o retrocesso. Muito bem, Antoninha, você tem pergunta para o deputado, meu amor? Não, né? Eu vou. Então tá bom. Eu vou passar a vez pros meninos. É que ela se auto-implode às vezes. Não, mas não tem problema. A gente tá aqui pra confusão. Antônia, às vezes ela não se auto-implode, mas onde ela trabalha... Antônia, é preciso planejamento e antecedência. Eu não posso fazer o que eu fiz agora. Eu nunca implodi. Deixa eu fazer uma pergunta pela Antônia. Ela ontem chamou o Felipe Neto pro ringue. Ótimo! Eu tenho um motivo pra chamar o Felipe Neto pro ringue. Por quê? Não, mas outro... Não é possível. Gente, vocês não, agora que vocês são que eu popó. Cara, 11 horas da noite eu tava deitado na cama, já ia dormir, e aí eu vejo lá o Felipe Neto me difamando em rede social. Xingando eu de nazista e meu avô de nazista. Mas não pode, olha só. Ele é da pasta do amor. Então, olha só, olha o tamanho da fake news. A esquerda ela é tão iletrada que ela não tem capacidade de estudar o mínimo antes de xingar uma pessoa. Você chamar uma pessoa de nazista é muito sério. Eu sou a favor da liberdade, eu tô aqui pelo armamento do cidadão, eu sou pró-vida e o cara vem dizer que eu sou nazista. Essa narrativa eles construíram por quê? Porque o meu avô lutou para libertar a Ucrânia. O comunista invadiu a Ucrânia, o meu avô lutou para libertar a Ucrânia do comunista, meu avô lutou num exército que foi armado pelos alemães, mas um exército que nunca jurou lealdade a Hitler, muito pelo contrário, jurou lealdade à Ucrânia. Só existiam 3 requisitos para que o meu avô lutasse pela libertação da Ucrânia, que a lealdade era à Ucrânia, que eles tivessem os próprios padres e que que eles somente lutassem no fronte russo. Hitler não sabia da existência da unidade em que meu avô lutou. O exército ucraniano, formado ali, combateu o comunismo. E esse Felipe Neto, o Janones, o Choquei, todos vocês vão ser processados. Os meus advogados já estão em cima de vocês. Pode esquecer. O povo tem o direito de se retratar. Vocês que têm tempo para ler e para estudar vão ser processados. Mentirosos, caluniosos. Muito bem. Deputado, deixa eu aproveitar a tua participação aqui no Morning Show para a gente falar de outros assuntos. Afinal de contas, está rolando a CPMI lá do dia 8 de janeiro. Muito bom. Você acha que isso é um bom tema para a oposição? Cá entre nós, assim, ninguém está ouvindo. Não precisa... Quanto mais coisa aparece, né? O preso no 8 de janeiro filiado ao PT, filiado ao PSOL, né? As imagens do interior, né, das invasões, a forma como o ministro do GSI, que é o guarda-costas do Lula, né, o homem de confiança do Lula lá dentro do prédio, a forma como o Flávio Dino diz, não, eu não estava sabendo de nada. Todas essas informações são muito importantes e elas servem para desmontar a narrativa, porque a esquerda queria criar uma narrativa de golpe no Brasil, que não aconteceu. Então, esse ponto é importante. A CPMI vai apoiar a apuração da realidade, da verdade. Teve quebra-quebra, teve bagunça, essas pessoas têm que ser punidas. Mas patriota, senhorinha de 65 anos presa, isso é um absurdo total. Gente que chegou lá, não participou, chegou lá no dia anterior, entrou num ônibus e foi para a Polícia Federal. Deputado, você sabe que semana passada, eu acho que o deputado Marcel Van Hatten esteve aqui e eu falei para ele o seguinte, minha humilde opinião, eu acho que se a oposição ficar focada
em CPMI do dia 8 de janeiro é tudo que o Lula quer. Concordo. Cara. Não, mas aí esse é meu ponto. Tudo que o Lula quer é que vocês fiquem reprisando essa história 24 horas no por Brasil dia. É que a gente está atacando em todas as frentes. Me fala uma coisa que o Lula conseguiu aprovar até hoje, 5 meses de governo. Não. Nada. Compara com o governo Bolsonaro. Em 5 meses de governo, a gente já tinha a reforma da Previdência aprovada. Entende? É um governo fraco, que a oposição está fazendo um trabalho excelente. Tem outras CPIs também, CPI da MST. Várias, MST, dos jogos, tudo. A gente está atacando em todos os frontes. A população não pode pedir, foco na CPMI. Não, é foco em tudo que a gente puder para mostrar que esse governo veio para destruir o Brasil, que ele vai sair. Agora, você acha que a oposição está organizada? O que você está falando para a gente é o seguinte, há uma organização na oposição como nunca teve antes. Total. Eu não posso dizer de antes, porque eu entrei agora. Sim. Né? Eu sou novato. Não, mas o que os caras falam ali... Mas a intensidade, como a gente se conversa, as medidas que são propostas em conjunto, a forma como a gente está alinhado nos discursos, as reuniões para a gente falar das pautas, é tudo muito importante. Eu sinto uma união muito grande da direita, mesmo dentro do mesmo estado, deputados federais do mesmo estado, que poderiam pensar, não, mas ele é meu concorrente. Não, nós somos unidos contra o que o PT está fazendo para destruir o Brasil. O Lula não vai ter um dia de paz, porque a gente vai trabalhar incessantemente. Pavanato, você quer falar, meu amor? Né? Isso é uma boa notícia. Tem também a questão do Deltan Dallagnol mesmo. Deu para perceber que vários deputados de vários espectros da direita, muitos até que divergem, estavam juntos ali, porque uma injustiça estava acontecendo. Então, quando acontece uma injustiça, quem defende o certo vai estar do lado certo. Mas vocês falam disso como se tivesse... Tinha muito pouco, gente. Tinha muito pouco ali. Tinha muito pouco deputado ali. Nossa, não cabia. Eu juro pra você. Eu não consigo contar. Não tinha 30 ali. Muito mais, eu aposto com você. Imagina, um Big Mac com batata grande. Eu aposto que tinha no mínimo 50. Vamos apostar? Vamos apostar. Calma. Big Mac só. E não é comum. Não, aposta o Ozempic que é melhor. Não é comum tanto deputado em uma Felipe coletiva. Campos, ele lê minha mente. Aqui a sintonia é pura e extrema. Não, eu voto no Que Big Mac, o quê? Eu quero um remédio caro, que me deixa magrinho. Não, a situação do Deltan é um absurdo, cara. É um absurdo total. Pode, olha só, a lei orgânica do Ministério Público, ela diz o seguinte, você, membro do Ministério Público, você não pode concorrer à eleição respondendo a processo administrativo. Tinha processo administrativo? Não. Como assim? Então os caras muito é louco. uma sequência de ilações. Então, mas deputado, o que aconteceu com o Deltan é um negócio muito louco, porque a presunção de crime virou crime. Não, né? é porque pior. Os caras falam, esses processos eles poderiam. Não, é pior. Olha só, eu vou te dizer a sequência. Poderiam. Eu vou te dizer os níveis. Então, existe uma sindicância. Ele presume que a sindicância pode virar processo administrativo. Depois ele presume que o processo administrativo pode gerar condenação. Depois ele presume que a condenação pode ser por demissão. E depois ele presume que o Deltan pediu exoneração para evitar isso. Você entendeu? É uma sequência. É uma coisa assim, não tem nem como a gente... Eu fiquei horas pensando, como é que eu vou descrever isso, meu? Que nome que eu vou dar para esse negócio? Vingança. Porque é incompreensível. É incompreensível, uma sequência de presunções. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, se posicionou contra. Ele achou um absurdo. Miguel Reale, vários juristas. O que eu achei mais... Não. História... Irmão, se você tem 30 segundos de faculdade de Direito, que você entende um pouquinho, você já entende. Eu juro por Deus, aqui ó, meu abraço para todos os professores de Direito, porque a vida de vocês deve ser um inferno tentar explicar o que se faz com a lei no Brasil. Com a justiça Eu do juro por Deus. Mas então, Paulo, diante disso, presume, expurgar o cara do Congresso, porque ele foi posto pra fora. Quase que fizeram assim na bunda dele. A forma como tiraram as coisas de dentro do gabinete dele... E o outro já sumiu na velocidade da luz. Então a pergunta é... Tá, e aí, isso aconteceu, tá errado, tá completamente fora né? Não chega nem perto do que seria a justiça, do que seria a lei... E faz-se o quê? Porque amanhã vai vir um outro e depois o outro. A tese é que a oposição está forte e organizada.
Então, o que é que vai ser feito? Então, são vários pontos que estão sendo trabalhados ao mesmo tempo. Que o cara faça mágica, meu. Exato. Primeiro... Não vai fazer mágica. Primeira coisa, a questão de ordem. Superior Eleitoral, o que o cara vai fazer? A primeira coisa é a questão de ordem. Não, a ONU tá tudo dominado. Vai na ONU. A primeira questão é a questão de ordem que foi levantada, né? E o Lira respondeu. Existe um processo interno. Você não tira o mandato de um deputado federal eleito, tá? Dessa forma. Foi a primeira coisa. A própria Câmara já rejeitou a articulação política para reverter isso. Mas ali não é uma questão. Ali é uma questão de um processo que tem que correr. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, até porque tem o recurso... tem vários deputados em situações lá de... Tem um recurso ao STF. Só tem santo ali, Antônia. Não me vem com depois essa... Depois tem projeto de lei de anistia. Depois tem PEC alterando o funcionamento. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. A questão é, o discurso do Deltan é perfeito. Naquele dia... Quem bateu palma é o bandido. Quem comemorou é o ladrão. Qualquer pessoa de bem entendeu que o que estava acontecendo com ele era uma injustiça absoluta ao arrepio da lei. É isso que é muito importante que as pessoas entendam. Sabe o que é pior? O Deltan, ele é um deputado muito qualificado e que tem feito um trabalho muito bom. Deles então, o Congresso perde em sua qualidade quando o Deltan é tirado no tapetão como fizeram. Tecnicamente, ele é fantástico. Uma pessoa, inteligente, sabe? Equilibrada. Um cara... Preparado, então, exatamente. Mas o deputado, você sabe que vendo... Essa semana foi uma semana muito pesada, né, turma, em relação ao noticiário político, porque, a gente deu essa cassação aqui. Retrógrado. O Deltan... É Mercúrio isso? É, Mercúrio. O Deltan veio aqui ontem, bateu um papo com a gente, explicou. A gente viu, obviamente, o abatimento dele de toda essa história. E assim, o que eu perguntei para ele, o deputado, era se ele achava que ia ter parte 2, parte 3, parte 4 dessa história. Porque eu tô analisando isso só como um início. Começou o game. Eu acho que o Serginho Moro já está na mira, Carla Zambelli, Nicolas... Porque o Sérgio Moro está na mira por conta de uma ação iniciada pelo PL. Né? Não, mas é outra questão. Não tem nada a ver com PL isso. Isso daí é o PL do Paraná, trabalhando uma questão eleitoral específica. Eu também tenho ação contra deputados... por questões eleitorais que eu vi ali uma irregularidade do meu ponto de vista, meu advogado está trabalhando naquilo. Isso não tem nada a ver com o partido. Isso foi da campanha do Paulo Eduardo Martins, beleza, que é candidato. Só que o que acontece? Está no mesmo campo político do Sérgio Moro. Não faz sentido. Mas não dá para comparar o cara querer tirar o Sérgio Moro uma ação do Deltan para retirar, né, uma ação do PT para retirar o Deltan ao arrepio da lei, contrária à lei, com uma ação do PL do Paraná por uma questão de candidatura local de lei eleitoral. O objeto é o mesmo. Não é o mesmo objeto. Calma aí, veja. A gente pode discordar da decisão do TSE. Não, pode discordar não, irmão. Calma. A realidade é uma. Você tem que admitir. Não, eu conversei com os juristas, a realidade que eu cheguei a lei foi aplicada? A realidade... A lei foi aplicada? Veja, eu não sou jurista. Certo, você conversou com o jurista. Eu conversei com os juristas. Eu vi claramente uma divisão de opiniões. Alguns acharam absolutamente absurdo, enquanto outros disseram, olha, o TSE já tomou outras decisões como essa. Então ele não falou, a lei foi aplicada corretamente. Não, mas isso que eu queria saber. Não, beleza. Tá bom. Mas o meu ponto é, o mundo jurídico, portanto, está dividido. A lei não serve para nada. Segurança jurídica. Você quer que o cara tenha segurança, você quer o arcabouço fiscal para o cara ter segurança para investir no Brasil, não quer? Você acha que a empresa vai deixar de investir no Brasil se não tiver segurança jurídica? Calma, eu vou chegar lá. Eu concordo com tudo. Eu critico Você tá nervoso, todos deputado? Os dias aqui. Eu critico a insegurança jurídica. Ainda não. Todos os dias. Também critiquei o fato de como assim existe uma divisão clara. Agora pagar fogo com gasolina, garoto. Beba água. Peraí. Deixa o mano concluir o raciocínio. Não, é que numa comissão esses dias um deputado petista virou pra mim e falou assim, você tá nervoso? Aí eu virei pra ele e falei assim, bicho, você nunca me viu nervoso. Aí ele se sentiu ameaçado, entendeu? Então, já foi o processo. Eu não tô nervoso. Então, peraí, mano, só pro mano... Eu tô tranquilo. Vai. Peraí, Antônia, você tá que nem a Anitta hoje, meu. Você me dá um minutinho. Paulo, você me... Mari, desce o Lexapro. Segura essa língua. Segura a língua, Antônia, por favor. Lexapro. Não, eu quero perguntar. Calma, deixa o mano concluir o raciocínio. O que eu ia dizer é, há uma divergência no mundo jurídico. Eu critiquei ontem justamente o fato de que, como o mundo jurídico está dividido e você tem não existe divisão, não existe divisão técnica.
Existe. Quem você diz que está dizendo que... Existe, são pessoas técnicas Quem você está dizendo, ele diz assim, existe um precedente. Existir um precedente não significa que a lei foi aplicada corretamente. Esse é o ponto. Mas que há um caminho jurídico enfim... Uma decisão de 1 minuto. Eu critiquei ao arrepio também. Da lei. Eu não estou defendendo a decisão. Então beleza. Mas vamos dizer assim... O que eu estou dizendo o que você está dizendo é que o mundo jurídico está dividido entre petistas e direitistas. Não, o mundo jurídico está dizendo assim, quem o cara que é petista vai falar que a decisão está certa. O lugar que eu quero chegar é o seguinte, como que o diagnóstico do PL é que há uma inconsistência na forma como o judiciário está funcionando e o PL aceita uma ação contra o Sérgio Moro. Mas você está comparando maçãs com bananas. Por quê? Porque uma coisa é a aplicação da lei, que é necessária, outra coisa é o desvio. Você está dizendo, então a posição do PL é que a posição do PL é que a lei, a posição do PL é que a lei tem que ser aplicada e ponto. Só um minuto. Então o Moro não deixa a lei tem que ser aplicada. Um break rápido. Turma, hoje sexta-feira o negócio tá daquele jeito. Para você que tá no rádio nos acompanhando, a gente já volta. São 10 horas e 39 minutos. E para você que tá na televisão, a gente continua. Agora com uma espetada. Leve, tranquila. Deputado, o senhor está dizendo aqui que o Deltan Dallagnol foi injustamente cassado. Mas, todavia, porém, nós tivemos, se eu não me engano, 3 ministros indicados por Jair Bolsonaro, entre eles Cássio Nunes Marques, que votou a favor da cassação. Como é que se explica isso, deputado? Então, é que esses ministros, eles não eram advogados do Bolsonaro, como é como é que é o nome desse que tá internado? Me fugiu agora o nome. Eu não estou querendo defender o Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é que o Bolsonaro indicou ministros. Sim. Os ministros têm liberdade. Não, mas peraí. O ministro tem liberdade para... Vamos debater isso aqui, que é legal. Esse tema é bom da gente trazer aqui, porque dá aquela aquecida, Felipe Camposo. Também acho. O ponto é o seguinte... O Bolsonaro não fala que defende liberdade? Sim. O Bolsonaro não é um cara que fala que, ia mudar a política e tal? Sim. O que eu esperava do Bolsonaro? Que ele indicasse pessoas para o judiciário que tivessem esse mesmo espírito, certo? Aí o que ele faz? Ele indica o Augusto Aras para a PGR, que não tem esse espírito, o senhor sabe muito bem disso. Ele pega o Cássio Nunes Marques, coloca que não tem esse espírito. Nenhum dos que ele indicou tem esse espírito. Ou seja, o cara está se contradizendo, o cara está fazendo parte do sistema. Ou seja, tá todo mundo junto e misturado. É ele que tá fazendo parte do sistema. E aí a galera que tá nos assistindo fica de trouxa. Quem colocou os ministros lá? Não, mas não é questão de colocar. Você coloca o cara lá e depois ele faz o quê? Você tem ele dentro da caixinha? Você tem ele numa rédea? Então o Bolsonaro... Esse o ponto. Então, peraí. Quem que é ministro que tá na rédea e quem que é ministro que não sei? Peraí, mano. Peraí. Deputado, o que você tá falando é o seguinte. Então o Bolsonaro errou feio nas indicações. É isso que você tá falando? Não. Então ele não errou, então Veja, o quê? O Bolsonaro fez a indicação. O ministro tem plena liberdade para decidir pelo resto da vida dele, o que eu acho que é absolutamente incorreto. Então vamos esquecer o Bolsonaro e vamos direto no Cássio. Você acha que foi certo que o Cássio... Não, errou, obviamente errou. Errou pior que um estudante de primeiro ano. Cássio, errou, meu irmão. Errou. Cássio, tá errado. Marques caiu do céu. Volta pra faculdade. Marques caiu do céu. Sabe por que o Cássio votou a favor da cassação do Deltan? Porque ele precisava ser indicado para a presidência do TSE. Se ele não votasse a favor, os pares dele iam ficar com raiva e iam ficar contra. E os outros dois? Não, mas eu não estou defendendo, estou dizendo que é errado. Tá? Eu tô errado, obviamente errado. Agora, a questão é a seguinte, vocês agem como se o presidente... Vocês agem como se o presidente indicasse sozinho o nome. Não! É um diálogo com os outros poderes, é um diálogo com outras forças políticas e você tem que chegar a um consenso para tomar uma decisão. Deixa eu contar se o Bolsonaro pudesse colocar quem ele quer, ele teria colocado, mas não pode. A política é isso, a democracia é isso, é você dialogar. Então as indicações não são só do Bolsonaro. Teve um diálogo antes e os nomes que ele chegou num consenso, ele conseguiu indicar. Mas você não tem o mesmo discurso quando o Lula vai lá e indica os caras. Aí a indicação é do Lula. Porque os caras que o Lula indica já entra lá, já tipo assim, eu sou Lula Futebol Clube. Exatamente. Agora, o Cássio, por um acaso, foi no governo Bolsonaro que ele foi, entrou ali no negócio... Por acaso não, por decisão do Bolsonaro. Não, mas peraí, titia não pode falar as coisinhas que sabe, titia não pode. Eu tô precisando da sua ajuda lá em Brasília, pra você me ajudar com situações dessas assim. Não foi Bolsonaro, ia ser bem mais fácil. Entendeu? Bolsonaro. Ué, foi ele que foi assinou. No governo dele, mas foi Bolsonaro. Não, foi a caneta dele que levou Cássio Nunes Marques
a ser indicado. Até porque o nome indicado tem que ser validado pelo Senado. Então, se o Senado não for aprovar o nome, não adianta o presidente indicar. E mostra até fraqueza política ele indicar o nome que não vai ser aprovado. Então tem que ter um diálogo antes. O Bolsonaro teve o diálogo e os nomes que ele conseguiu indicar, ele indicou. Agora, se teve um presidente da República que falou abertamente, abre aspas, eu acabei com a Lava Jato, foi quem? Exato. Jair Bolsonaro. Respondam-me. Eu sei, deputado, é difícil. Respira fundo. Quem falou isso? Eu acabei com a Lava Jato. Ele disse que a Lava Jato acabou porque não tinha mais corrupção. Foi isso. Não dá pra errado. a frase. Vocês têm que ter coerência para olhar para o negócio e falar, isso é um absurdo. É que Bolsonaro errou Vocês tiram de contexto a frase, colocam dentro e aí vocês querem que a gente engula. Irmão, não engulo nada que não seja da minha escolha. Pode ficar tranquilo. O contexto é esse. Ele fez essas indicações pro judiciário, agora reclama. Como que pode dizer que o judiciário não tem decisão? Quem não reclama é o Lula, que tá com todo mundo debaixo do braço ali, ó. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 44 minutos. Nós estamos ao vivo no Morning Show desta sexta-feira, numa puta de uma treta com o deputado federal Paulo Birinski. A gente tá aqui pela confusão. Eu gosto, deputado, da treta saudável. Eu gosto. Não, daqui a pouco a gente vira a mesa, sai na porrada. A audiência também gosta. É claro. O que eu acho que essa situação toda mostra é que, de fato, o Brasil tem muitos problemas. A justiça brasileira é muito problemática, tem muita insegurança jurídica. A gente precisa avançar no debate sobre como aumenta a segurança jurídica no Brasil, mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro atrapalhou esse processo. Não conseguiu avançar concretamente com o que era a atribuição dele para diminuir esse problema. Vocês já repararam como o Bolsonaro não sai do debate, mano? Ele não é presidente faz 5 meses. Quando o Lula deixou de ser presidente, mano, ele entrou numa gavetinha lá, ninguém falava do cara. Exatamente. Literalmente uma gavetinha. Ninguém falava do cara, ninguém lembrava. É isso. Eu acho eu acho fantástico. Pra gente é ótimo. Falem mais do Bolsonaro, falem do Bolsonaro, porque tem 58 milhões de pessoas felizes que votaram no Bolsonaro e estão com saudade dele e que sabem que o Lula vai cair, que a gente vai voltar. Isso que é o mais maravilhoso. Pô, mas você tem esse dado na cabeça? Os 58 milhões estão firmes mesmo. Eu tenho certeza absoluta. Agora é muito mais. Muito mais. O arrependimento, irmão, é mortal. O arrependimento é mortal. Você troca ideia com as pessoas, elas falam assim, pô, cancelaram o Bolsa Família, 13 centavos de diminuição no botijão de gás, R$18 de aumento do salário mínimo. Não foi isso. O povo que votou no Lula votou porque tinha esperança que aquela conversinha de campanha dele colasse. Não colou nada. O cara tá numa queda absurda. Com as pessoas na rua é que tá todo mundo desiludido, desesperançoso. E isso serve pra... Ou seja, não tem expectativa. Não é que as pessoas estão... Primeira vez que eu concordo com o cara, mano. É totalmente desesperançoso. Não como se mas Bolsonaro vai voltar. Não, é tipo, meu Deus, o país está nesse marasmo e a gente não tem um sinal de luz de qual vai ser o fim do túnel. É 4 anos, se quiçá mais cedo. Não, mas é culpa vamos chegar até o final desse ano. É culpa da divisão que na última hora que tinha que escolher um lado, não escolheu o lado. Ficou em cima do muro, é verdade. Ficaram em cima do muro e tem responsabilidade. Não, mas esse papo, a culpa por ter ou não voto é sempre do político que está pedindo voto. Ponto. Isso aí, o eleitor... O eleitor não tem responsabilidade nenhuma. Ele tem responsabilidade, mas ele é um voto que precisa ser conquistado. Quem fica xingando o eleitor é que não pode depois... Não, eu não xingo eleitor, eu xingo o formador de opinião. Eu xingo grupos políticos que pregaram o voto nulo. Dizer que, meu Deus, como que aquele cara que eu xinguei não vota em mim? Então, primeira coisa. Pois eu prefiro xingar e depois fazer algo por ele. Tem grupo político que pediu o voto nulo porque queria Lula no poder para poder voltar a fazer oposição, porque estava caindo, porque estava fraco. E daí agora vem fingir que é de direita, vem fingir que defende o Brasil, mas abandonou o Brasil quando o Brasil precisou. Agora paga de bonitinho, mas não é bonitinho nada. Ficou do lado do Lula, queria Lula no poder. Essa é a verdade. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho que, e assim, eu sou um cara que recebo muito comentário, se faz o L. Isso aí as pessoas só sabem falar. Eu publiquei um livro com esse nome. Porque antes era assim, acabou a mamada. Eu vou fazer... Eu vou fazer um livro escrito Faz o L. Não, eu já fiz. Mas com esse junto nome, com o Coronel Zucco, Faz o L? Faz o L. Eu vou mudar, então. Coronel Zucco, aí a gente vai lançar dia 25.
Lançamento. Mas é que eu acho... No mundo, 7 pessoas têm a mesma ideia e só uma coloca em prática. Ele foi mais rápido. Isso é verdade. Mas essa é uma boa observação. Acho que tem tudo a ver mesmo com o que a gente está falando. Você está falando faz o L do livro, ele falou que vai lançar. Deixa eu só voltar a falar um negócio. Ó o Diego é bom. Essa história do faz o L... que é? Quem que fez o L aí? Não. Ninguém. O Felipe já... você tá dando em cima do assessor. Entendi. Não, entendi. Foi, Brenda. Mas eu acho, deputado, que essa história do faz o L, sendo bem sincero assim, eu acho que essa galera que só fala, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Nós estamos num momento que é o seguinte, o cara que fez o L, o cara que optou por nem Lula Bolsonaro, ou o cara que optou por Bolsonaro, tá todo mundo fufu. Sim. A verdade é essa. Mas é tá que tem uma categoria específica. Mas que é o cara que não desgruda. Calma. Esse cara tem que... Eu acho que agora é momento de união da oposição, entendeu? De todo mundo tá mais unido, tá junto, simplesmente para combater algumas arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil. Então essa história do, sei lá, quando alguém chega e fala, aí faz o L e tal. Em primeiro lugar, tem muita gente que não fez o L, mas também não votou no Bolsonaro. Esse cara, ele não pode ser chutado. Esse cara ele tem que ser conquistado. É óbvio. A oposição precisa dialogar com esse cara. Porque da mesma forma o Lula está tentando dialogar lá do jeito errado dele, mas está tentando. E assim, essa galera é uma galera grande. Mas eu acho que a gente está dialogando pelo trabalho que a gente está fazendo. Eu falo como um bom sapatênis, entendeu? Eu acho que, agora é hora do diálogo. Eu acho que a gente dialoga com o público mostrando o nosso trabalho positivo. Então, por exemplo, quando começa uma discussão na mídia de, contra banheiro unissex em escola, né? Aí vem decisão judicial permitindo banheiro unissex. Vem escola impondo banheiro unissex. Quando a gente faz uma lei e mostra assim, olha, a gente não quer isso, eu acho que a gente dialoga com essa população que votou no Lula e se arrependeu, não votou. A brasileira é o banheiro. Isso não dialoga com a realidade. A ideologia, o combate à ideologia de gênero na escola dialoga sim. Dialoga porque o cara tem filho, ele pode ter votado no Lula, mas ele tem filho, ele não quer que o filho dele seja prejudicado. A realidade do brasileiro é construir banheiro em escola. Tem escola brasileira sem banheiro. Tem uma coisa não exclui a outra. É que quando entra na pauta moral, você é desconectado da realidade. Esse raciocínio assim... Não, a realidade ninguém quer ninguém quer o filho aprendendo na escola que não existe gênero, que o gênero não importa. Não, existe sexo masculino e feminino e isso importa. O cara quer que a filha dele vá no banheiro de menina e que o filho dele vá no banheiro de menino. Aí vem o Tribunal de Justiça de São Paulo e diz, não, pode ter banheiro unissex. Então, quer dizer, isso mostra o quê? Depois que a população está vindo para nós. Meu irmão, uma coisa não exclui a outra. Por que você só consegue pensar assim? Por que você só consegue pensar de forma excludente? Não, a prioridade é uma só, o seu cérebro funciona assim. Estou com sede, não vou respirar? Quem tenta abraçar o mundo com as pernas... Irmão, são 513 deputados. Meninas em escola usando o mesmo banheiro que meninos, isso é uma prioridade. É perigoso para a integridade das meninas. Prioridade é fazer as pessoas aprenderem a ler na idade certa. Esse é o raciocínio da esquerda. Quando eles têm uma dificuldade... Com universidade, eu vou te explicar seu raciocínio. O seu raciocínio da esquerda... Com bolsa de estudo no exterior. O seu raciocínio da esquerda é assim. Quando a gente apresenta alguma coisa que vocês não gostam, vocês puxam uma prioridade. Como se o universo fosse monocular. Você só tem uma direção. Não, você tem múltiplas direções. Como eu te falei, quando a gente vai tomar água, a gente consegue continuar respirando. Então eu consigo construir escola e impedir que tenha banheiro unissex ao mesmo tempo. Coloca isso na sua cabeça, mano. Deputado. Não é uma coisa só. Não está avançando a construção de escola. Não está avançando. E quem que é responsável pela construção da escola? Todos os governos. Exatamente. Nós estamos aqui trabalhando. Deixa eu te fazer um pedido. Não dá, não. Toninha, eu gostaria que você fizesse uma pergunta, mas não um comentário. Pode ser? Não, é um pedido. Posso então fica à vontade. Não é uma pergunta comentando. Não, deputado. É assim, eu quero aproveitar esse momento aqui, né, acalorado com você, e lhe pedir uma ajuda, porque assim, o governo do Rio de Janeiro prometeu ajudar, não ajudou. Vazaram até um áudio meu dizendo que eu estava endividada e falida porque eu estava pedindo ajuda, e essa mesma ajuda que eu vou fazer para você. As pessoas ficam muito preocupadas com a faculdade e esquecem da primeira e segunda infância. E eu lancei uma trilogia importantíssima, a Educação Moral e Cívica, que está faltando
faltando. Excelente. Educação financeira é meio ambiente. E eu quero difundir esses livros. Eu preciso que alguém me ajude. Pode contar comigo. As pessoas que eu conheço ignoram completamente esse pedido. Pode contar comigo. Posso contar com você? Pode contar comigo. A gente está trabalhando. Eu estou na Comissão de Educação. Olha, na Câmara dos Deputados e é impressionante. Não, amigo, é para eles comprarem os livros da editora. É impressionante. A editora até já me pagou, né? Nem ganho mais nada. Ô, Toninha, eu vou te dar um. Vocês podem, combinar no zap? Não, eu vou te dar uma foto do que é a comissão. Na hora que fala de educação infantil, o povo foge. Eu vou te dar uma foto do que é a Comissão de Educação. Tá? A Comissão de Educação é o seguinte, tem lá os deputados da direita dizendo assim, olha, nós queremos que os estados permitam escolas cívico-militares. Levanta a mão aqui quem não queria o filho numa escola cívico-militar. A direita está lá dizendo, olha, permita que elas continuem existindo. E a esquerda está sentada atrás da gente querendo extinguir. E aí eles dizem, nós somos a favor da educação. E nós dizemos, olha, a gente só não quer que vocês extinguam. Foi o que o Lula fez no dia 1º. Extinguiu as escolas cívico-militares. O pai não tem o direito de Entende? educar o próprio filho. Isso é a realidade. A realidade é, a esquerda é 100% destrutiva em todas as pautas. Ô, deputado, deixa eu te agradecer, meu irmão, por você ter vindo aí. Muitíssimo obrigado pelo papo. Gostou? Eu que agradeço. Sensacional. Aqui é uma loucura. Por mim, a gente fica mais 3 horas aqui. Você vai voltar aqui? É papo quando vocês quiserem. Avisa que eu venho com as luvas de boxe. Excelente. Meu, a gente está com vários outros assuntos aqui. Vamos entrevistar o Marcel daqui a pouquinho, mas a gente queria muito te agradecer pela tua participação. Muito obrigado, Brasil. Paulo Bilinski participou aqui do Morning Show. À disposição. Valeu.